Anuário Espírita de 1983. Através do Espiricon é possível falar com quem já morreu. E foi o morto quem ajudou a construir esse aparelho. Espiricon, a máquina que traz coisas do outro mundo. Estou ouvindo o Dr. Miller. Pode falar, fale. Muito bem, William. O problema é que, perto do terceiro transmissor, lá na primeira unidade, há uma impedância Mr. Match que pode ser corrigida, usando-se um resistor de 150 meio watt com um capacitor 0047 microfarads. Ok, Dr. Miller. Ok, entendido. Esse diálogo entre dois homens não tem aparentemente a menor importância. Pelo contrário, uma conversa técnica e sem sentido para a maioria absoluta dos mortais. Mas, se eu lhe dissesse que o diálogo aconteceu no ano passado e que Bill é o operador eletrônico e o Dr. Miller é um PhD em física, morto em 1967 de ataque cardíaco, pergunta: Minha senhora, meu senhor, pode ter sido encontrado o mais sobrenatural dos passatempos, o Espiricon. Brevemente, todas as noites, a senhora e o senhor poderão ligar o seu Espiricon e comunicar-se com o outro lado, o outro plano, e se tiverem muita sorte, dialogar com um ente querido. O Espiricon é um aparelho eletrônico transmissor-receptor que foi apresentado nos Estados Unidos em Washington no dia 6 de abril deste ano, junto a fitas gravadas de diálogos entre o operador William John O'Neill e o Bill e diversas pessoas já mortas, como Jefferson George Gifford Miller, PhD em Física Experimental pela Universidade de Wisconsin. Quem apresentou o Espiricon foi o seu primeiro construtor, o engenheiro aposentado George W. Mick, que na ocasião perguntou aos perplexos repórteres que convocara: que melhor prova poderia haver de que a mente, os bancos de memória e a personalidade do Dr. Miller estão ainda vivos e funcionando de uma maneira prática e real? Pergunta. O fundador do Meta-Ciência Foundation, Dr. George W. Mick, construtor do Espiricon. Os repórteres, naturalmente, não responderam nada. E tinham todos os motivos para emudecer. Ficaram sabendo, por exemplo, que o desenvolvimento técnico do próprio Espiricon havia sido auxiliado pela voz do falecido, como naquele diálogo que reproduzimos acima. O operador Bill e o Dr. George Mick seguiram todos os conselhos técnicos da voz do fantasma e resolveram graves problemas de sintonia do Espiricon. Vozes estranhas. Minha senhora, meu senhor, não se assustem tanto com a possibilidade de um diálogo com os mortos através de ondas e frequências de rádio. O contato com um outro plano pelo telégrafo, o telefone. O rádio é uma ideia que está sendo perseguida há cerca de 60 anos. Isso sem contar as pesquisas a que muita gente se dedica no Brasil, por sinal, de gravações de vozes paranormais. Vamos dizer assim, muita gente, a maioria em silêncio, chega em casa e liga um gravador num quarto vazio e no outro dia vai ouvir se alguma mensagem foi gravada por alguém. Uma das poucas pessoas que apresentaram publicamente pela TV esse tipo de pesquisa foi Hilda Rist, poeta e gravadora de vozes sobrenaturais. Pelo que foi constatado, as fitas virgens de Hilda Rist foram impressionadas por vozes estranhas. Mas os inventores Edison, Marconi e outros dedicaram anos de suas vidas a pesquisas desse tipo de comunicação e não conseguiram nada. Em 1956, o escritor Raymond Baylis e o fotógrafo Attila von Szalay, da Califórnia, gravaram algumas vozes paranormais e iniciaram a era, segundo denominação de George Mick, ou Electronic Voice Phenomenon. Em 59, o cineasta sueco Fredrik Jurgenson estava tentando gravar trinados de passarinhos e descobriu que captara vozes humanas que jamais poderiam ser explicadas como um acidente. Entre as vozes estava a da sua própria mãe, morta há alguns anos. Jurgenson ficou tão impressionado que continuou suas experiências e publicou um livro sobre o assunto.
Seguindo os passos do sueco, psicólogo e filósofo Konstantin Haudiv, aperfeiçoou as técnicas de gravação. Em 1968 já conseguiram 70 mil frases diferentes. A partir daí, a eletrônica voz fenômeno virou uma espécie de diversão para os iniciados e muitos curiosos da fenomenologia paranormal. Hoje calcula George Mick, o inventor do Spiricon, milhares de pessoas no mundo inteiro estão gravando vozes estranhas. O operador Bill e o Dr. Mick seguiram todos os conselhos técnicos da voz do fantasma do Dr. Miller e resolveram gravar os problemas de sintonia do Spiricon. O Dr. Miller, já falecido, o espírito dele mandou as instruções de como captar a voz dos espíritos no aparelho eletrônico. Muita paciência. Minha senhora, meu senhor, apesar de natural excitação que pode provocar o aparecimento do Spiricon, não se iludam. É preciso muita paciência, mas muito mesmo, para brincar de conversar com os mortos. O Dr. George Mick, como que para dar credibilidade às suas experiências, liberou a patente da invenção. Ter um Spiricon em casa, então, reduz-se a uma questão de habilidade com a eletrônica, além de um óbvio contato com o seu inventor. Muita paciência, as vozes são difíceis de captar, segundo o engenheiro americano, e os problemas de frequência, impedância, etc., dificultam a experiência, pois não foi o próprio PhD morto que teve de ajudar na construção do aparelho, somando certamente seus conhecimentos a de quem e de além, pergunta. Passei muito tempo ouvindo a fita do Spiricon com as comunicações do falecido PhD e outros ao lado da professora de inglês Carolina Bastos e outras pessoas com bom conhecimento da língua. Nessa fita, a voz do Dr. George Mick surge muito clara e sua explanação didática sobre o significado e as dificuldades do Spiricon. Alô, ele começa falando. Sou o George Mick, diretor de pesquisa da Fundação Metaciência. Desde o começo dos tempos, pessoas de todas as partes do globo especularam se a morte é o fim ou não. Milhares de anos dessas especulações, apesar de afirmações de líderes religiosos sobre a existência da vida além do túmulo, ainda deixaram muitas dúvidas na mente de todos, a não ser dos mais devotos. Diziam-nos que a vida após a morte existia, mas que ninguém jamais poderia pegar um telefone ou um radiotransmissor e receptor e manter uma conversa prolongada e expressiva com sequer das pessoas que viveram na Terra e morreram. Pois bem, a mensagem desta feita é que o longo silêncio foi rompido. Conversas longas nos dois sentidos, em voz normal, com pessoas que morreram, são uma realidade, ocorreram, foram gravadas. O Dr. Mick continua sua explanação advertindo que no começo as vozes gravadas eram muito difíceis de ouvir e de compreender. E aí surge na fita uma mensagem de 45 segundos, absolutamente incompreensível, em qualquer língua, confundindo-se com aqueles ruídos comuns a rádios fora de sintonia com problemas de microfonia. Estão vendo? Pergunta. Continua o inventor do Spiricon. Após aqueles ruídos, para começar, provavelmente terão notado que as vozes estão a cerca de 2 vezes a velocidade da fala humana normal e que tem um ritmo diferente do nosso. Segurar o microfone. A professora Carolina e as outras pessoas e eu já começávamos a ficar quietos, ouvindo a fita, inclusive porque logo em seguida o Dr. Mick coloca um outro problema, o do idioma. Konstantin Haudiv, aquele pesquisador dos primórdios da eletrônica, voz fenômeno, entendia sueco, alemão, russo, letão, espanhol, francês e inglês e acabou sendo criticado por esse excesso de conhecimento. Alguns críticos do seu aparelho raciocinaram assim: continua o Dr. Mick na fita do Spiricon, o que na realidade poderia ser apenas sons extraviados,
Foi por Hal Dive declarado como uma frase falada em uma língua de muitos outros pesquisadores que muitos outros pesquisadores não poderiam compreender. Entretanto, em 1981, nossos comunicadores espirituais deram-nos o que consideramos a explicação correta para vozes múltiplas. Disseram que sempre que um pesquisador estabelece um canal aberto para o mundo dos espíritos, onde há muitas entidades que procuram comunicar-se, é como se diversas pessoas agarrassem um microfone e tentassem falar ao mesmo tempo. O que é transmitido é uma mistura de palavras e frases com frequências em línguas diferentes. Depois, temos os psicólogos e peritos em fenômenos psíquicos que propuseram algumas explicações alternativas para as vozes. As palavras e frases poderiam ser apenas mensagens do subconsciente do ouvinte ou de outra pessoa, projetada em fitas de alguma forma. À medida que a fita passava com as explicações do Dr. Mick, mais nos agitávamos com a chegada da voz do falecido George Miller, que imaginávamos viria absolutamente nítida. Continuava na fita a explicação do Dr. Mick. Tivemos a sorte de entrar em contato com um cientista, entre os chamados mortos, que se identificou como Dr. George Jeffries Miller. Resolvemos testar a voz e suas informações. Queríamos saber se o Dr. Miller era quem alegava ser, e acertamos em cheio. Disse-nos onde poderíamos encontrar seu atestado de óbito, emitido em 1967. Disse-nos seu número de segurança social e contou-nos detalhes íntimos de sua vida e atividades escolares na Universidade de Wisconsin e na Universidade de Cornell, sua docência em física na Cornell e seus altos cargos no governo e na indústria. Finalmente, a voz do Dr. Miller conversando com o operador é uma voz semelhante à de um robô de filme de ficção científica. E a conversa é técnica. O operador e um fantasma falam sobre o novo projeto de Meta Science Foundation e o Vidicon, ou seja, uma TV para comunicação com os mortos. É tudo muito fantástico para o grupo que recebe a minha casa. A professora de inglês entende algumas palavras sem dificuldade. Faz considerações sobre o emprego de certos verbos pela voz dita espiritual, mas aquela enotação de robô acaba com toda a desconfiada excitação que tomara conta de todos nós. Quando se trata de fenômenos paranormais, mesmo que aliados à eletrônica, a gente sempre se prepara para fraudes. E, se não fosse por uma circunstância profissional, eu mesmo estaria me perguntando: por que é que estou perdendo tempo ouvindo pretensas gravações de voz de pessoas que já morreram? Pergunta. É uma reação normal. Há uma resistência racional a tudo aquilo que possa fugir às comprovações científicas. Mas não deixa de ser um campo fascinante e a curiosidade acaba sendo mais forte. Anuário Espírito de 1983. Uma revolução. Minha senhora, meu senhor, sobre esse assunto, paranormalidade em geral, é difícil responder o que é fraude e o que não é. No caso do Espiricon, a seriedade das experiências com o transmissor-receptor é atestada pelo mais conceituado, respeitado e desconfiado parapsicólogo brasileiro, um engenheiro, Renan de Guimarães Andrade. Ele conhece pessoalmente o trabalho do Dr. George Mick, que há 10 anos fundou a Meta Science Foundation. Segundo Renan de Guimarães Andrade, além de seriedade da pesquisa do Dr. Mick, não pretende ganhar dinheiro com a experiência, pois liberou os direitos sobre o aparelho. Seu único interesse é a divulgação do Espiricon e o aperfeiçoamento do Vidicon, seu próximo projeto. É uma revolução na história do homem ocidental, diz Hernandes com muita ênfase, e conclui: acredito que ninguém vai dar muita importância hoje à comunicação com outro plano da vida, ou do outro estágio de energia. O trabalho de Mick é coisa para o futuro. A fita do Espiricon revela outras surpresas, como a comunicação com uma criatura cuja voz afirma ser Fred Igstrom, um sujeito que diz ter vivido numa área rural, no estado
de Virgínia, Estados Unidos, e morrido em 1830, há 152 anos. A voz de Igstrom na gravação é mais robotizada do que a de George Miller, mas, segundo os pesquisadores, é uma questão de tempo a normalização dos registros do Spiricom. Quando a voz que se diz chamar Igstrom começa a falar, o operador William O'Neill, o Bill, entra em pane. Sua voz treme, embarga. É um trecho da fita onde não se pode negar uma grande emoção. Há um ponto que o próprio inventor do Spiricom não consegue explicar. É o porquê das comunicações pararem de repente, sem a menor explicação. Uma das entidades que se comunicou respondeu a questão assim: não se preocupem com isso, creiam-me, isso não é importante. O Dr. Mick já se antecipa a ataques de que tudo o que construíam uma grande farsa. Diante disso, na apresentação do Spiricom, não vamos perder nem 10 segundos refutando ataques. Nós estamos num trabalho de pesquisa e não num trabalho de debates. Depois de quase meio século construindo um nome internacionalmente pela integridade da pesquisa e na engenharia, eu não pretendo trilhar o caminho do erro. O endereço da Meta Science Foundation é Box 747 Franklin 28734, Estados Unidos. Se não tiver muita paciência para trabalhar com um transmissor receptor, afinal, de construção bastante complexa, e se quiser se divertir com comunicações sobrenaturais, por que não tentar uma gravação direta? Ligando o seu gravador na hora de dormir e ouvindo a fita no outro dia. Minha senhora, meu senhor, pergunta. Anuário Espírita de 1983. Entrevista com o professor de medicina. Recursos espirituais colaboraram com o tratamento do famoso atleta João do Pulo. Uma das mais eloquentes defesas em torno da utilização dos conhecimentos do espiritismo pela medicina psicossomática, pela qual se admite que os distúrbios psíquicos podem ocasionar numerosas doenças fisiológicas e mesmo orgânicas, sem correspondência com qualquer causa física, é feita em Campinas pelo neurologista Nuber Facuri, diretor clínico do Hospital Irmãos Penteado e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Facuri assegura que a psiquiatria e a neurologia já têm condições e deveriam assumir a responsabilidade de dizer que o espírito existe. Segundo Facuri, a medicina não explica anatomicamente o pensamento, ao contrário do que ocorre com a fala, a motricidade, a visão e as áreas sensitivas. São muitas as doenças cuja atenção clínica precisa ser dirigida para outro campo diverso ao físico, na sua opinião. Ele inclui aí não apenas as anomalias psicológicas, mas também as estruturas e anatômicas, como as doenças congênitas, um defeito na formação das vísceras, por exemplo, o sistema nervoso central e mesmo a atrofia de membros, além das doenças mentais não físicas. Abre aspas. Sempre digo aos meus alunos que para pensar em alguma coisa acima da matéria, longe do plano físico, disse Facuri. Fecha aspas. O tratamento do atleta João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, acidentado em 22 de dezembro de 1981 e ainda internado, é uma amostra do que pode ser feito no plano espiritual. O consenso dos médicos era de que um caso semelhante ao seu dificilmente escaparia à morte. O João do Pulo não apenas foi salvo, como foi preservada a sua perna direita, contrariando todas as expectativas dos especialistas. Além dos cuidados clínicos convencionais, o João do Pulo estava sendo submetido a uma série de reuniões com correntes de pensamento positivo, as chamadas vibrações, em que o paciente recebe fluidos mentais. Em uma dessas ocasiões, Facuri, a entidade católica mantenedora do hospital, permitiram o ingresso no seu quarto de um médium que lhe amenizou as dores e colaborou para acelerar o processo de cicatrização das feridas.
Nesse dia específico, a enfermaria foi comunicada que as injeções neutralizadoras da dor, aplicadas rotineiramente no paciente, eram dispensáveis. Facuri relatou também o caso de uma criança pronta para ir ao centro cirúrgico, onde receberia uma válvula cerebral. Uma hora antes, a mãe telefonou de uma cidade da região informando que, na noite anterior, receberam mensagem num centro espírita de que o filho sofria, a rigor, de um tumor não constatado pelos médicos, submetido em seguida a exames mais aprofundados de tomografia por computador. O diagnóstico foi confirmado. No mesmo hospital, Facuri assistiu um paciente que deixou de respirar devido a uma falha no sistema de fornecimento mecânico de oxigênio. E mais tarde, recuperado o sentido, chamou pelo avô, já morto, a quem vira momentos antes. José Carlos de Oliveira, o João do Pulo, recordista mundial de salto triplo. Anuário Espírita de 1983. Perspectiva científica que nos descortina André Luiz. Uma religião que não tivesse, por natureza, ponto em contradição. Uma religião que não tivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Kardec, a Gênese. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. A física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Emmanuel, o Consolador. A matéria que nos propomos oferecer aos leitores de Anuário Espírita, colhida em Mecanismos da Mediunidade, da extraordinária produção psicográfica de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, recebida do Espírito de André Luiz, é uma das informações que não temos dificuldade em aceitar, face à lógica que substancia irrecorrivelmente o plano cósmico do Criador e que o autor espiritual nos traz mesclada na tessitura do seu estilo brilhante, na urdidura de sua dialética inconfundível, aquecida ao calor vivificante de um pensamento misto de ciência, filosofia e religião, de que o cristianismo redivive na doutrina dos espíritos é fonte magistral oferecida à meditação dos séculos, inquestionavelmente como o caminho, a verdade e a vida. O que mais surpreende na matéria que vimos de destacar é a sua convergência em termos de revelação científica com as conquistas da chamada ciência oficial, antecipando-se, e não poucas vezes em suas notáveis formulações teóricas, as cogitações das mais altas expressões do pensamento, tais como Einstein, Planck, Bohr e outros. Como veremos, vamos focalizar quase em sumário, sem veleidades, servindo de subsídios colhidos. Também em outras fontes, pois é indiscutível a necessidade de vulgarização das conquistas da doutrina espírita no interesse maior da verdade. Especificamente a seguinte matéria: a estrutura do átomo e a revelação espírita. André Luiz define o átomo como um redemoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo. Mecanismo da mediunidade. Emmanuel, o Consolador, afirma: os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituir o princípio nessa escala sem fim. Fica-nos a interrogação quanto à natureza desses elétrons e desse núcleo, bem como a estrutura desses elementos atômicos. A grande síntese conceitua: o átomo é um vórtice
Vórtices são o elétron e núcleo. Vórtices são os centros e os satélites contidos no núcleo, e assim ao infinito. Quando imaginais uma partícula mínima animada de velocidade, nunca tendes aí um corpo no sentido comum, qual o figurais. É sempre um vórtice imaterial de velocidade, e a decomposição dos vórtices em que rodopiam unidades vertiginosas menores prolonga-se ao infinito. Assim, na substância não existe matéria, no sentido que a compreendeis, apenas há movimento. E acrescenta: ainda quando decompordes a matéria naquilo que vos parece serem os últimos elementos, nunca vos encontrareis em face de uma partícula sólida, compacta e indivisível. Acentua mais: o núcleo, centro de rotação eletrônica, não é o último termo. O último termo não existe. Ele é um sistema planetário da mesma natureza e forma do atômico, interior a este, composto e decomponível ao infinito, em semelhantes sistemas menores e inferiores. Significa dizer que o núcleo do átomo é formado, por sua vez, de um núcleo com seu elétron ou seus elétrons, e este segundo núcleo consta de um outro núcleo com seu elétron ou seus elétrons, e assim numa cadeia, desdobrando-se em sentido interior ao infinito. Daí interferir-se não haver o último termo. Em identidade perfeita de pensamento com o mecanismo da mediunidade, reitera: quando digo elétron, não digo matéria, segundo o vosso conceito sensório, mas me refiro a um turbilhão dinâmico cuja massa é dada pela íntima velocidade do sistema, que assume características de matéria tão somente quando está todo vibrando de íntima velocidade no seu sistema circular fechado. Note-se que a velocidade, quando em sistema circular aberto, caracteriza a energia, de certa forma, o próprio desta. Esclarece ainda a grande síntese. Assim como o movimento é a essência da substância, assim o de todos os seus aspectos, espírito, energia e matéria. Velocidade é a energia e velocidade é a matéria. Velocidade é a substância, em ambas idênticas. Face a todas essas ilações, cabe as perguntas. O que é movimento? Pergunta. E o que é movimentado? Pergunta. A grande síntese nos responde à primeira questão, quanto escreve. Fundamentalmente, o movimento, não é mais do que a expressão do pensamento de Deus. É um efeito, diríamos, da vontade e do pensamento divinos, postos em ação na esfera da imanência, no mundo dos efeitos. A última pergunta, cuja elucidação nos permitirá razoável inteligência, em suas linhas gerais, do transcendente problema científico-filosófico que nos ocupa, nos oferecerá uma antevisão, ainda que modesta, do espetáculo inenarrável da cósmica obra divina e de sua sagrada presença na criação inteira, bem como a panorâmica visão que nos abre ao entendimento da grandeza do Criador. André Luiz, de Mecanismo da Mediunidade, aprofundar ainda mais o problema, escreve: definiremos um meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou o hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. No capítulo 2 de A Gênese, Allan Kardec, em sua extraordinária lucidez, como que antecipando os ensinamentos do presente, escrevia: todos os seres da natureza se encontram mergulhados no fluido cósmico. O hausto Criador, o fluido cósmico de que fala André Luiz hoje, ainda na página 103, Kardec consagra: não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica. Esse fluido elementar, esse hausto Criador, que a ciência ainda não logrou detectar-lhe a presença, é a substância que se movimenta sob o comando da vontade e do pensamento divinos, e fica respondida assim a segunda pergunta acima. André Luiz, página 40 de Mecanismo da Mediunidade, contribuiu para
para a inteligência maior do problema, quando pondera identificado o fluido elementar ou o hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. A grande síntese traz valiosos subsídios nesse sentido e reforça a afirmação ao dizer que Deus não é potência exterior, mas está no íntimo das coisas, onde opera profundamente na essência, que vivencia segundo um enquadramento absoluto do parâmetro de suas leis, conduzindo a criação do microcosmos ao macrocosmos, num plano transcendental, sob o influxo irresistível da evolução, à sua vontade, para metas inconcebíveis. São estes os primeiros passos para o homem chegar um dia, através do mundo das cogitações científico-filosóficas, à demonstração do conceito de uma providência presente nos destinos individual e coletivo, como parte da obra ciclópica da manifestação da vontade divina pelos canais da sua lei de evolução. Página 38 e 39. André Luiz, objetivando outro ângulo do problema para complementar o quadro de suas deduções, acrescenta os seguintes esclarecimentos. Um meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. Até agora temos nomeado esse terreno indefinível como sendo o éter. Contudo, Einstein, quando buscou imaginar as propriedades, concluiu que essa matéria, o éter, não existe, propondo abolir-se o conceito de éter, substituindo pelo conceito de campo, definindo o campo como um espaço dominado pela influência de uma partícula de massa, cuja ação, pelo menos teoricamente, alcança o infinito. Esclarece, todavia, André Luiz que a proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio. O éter, de quem fala André Luiz, e a grande síntese, o átomo de hidrogênio despojado do respectivo elétron, não deve ser confundido com a matéria de base do campo, que é, como vimos, o fluido cósmico, elemento muitíssimo mais sutil, ainda não detectado pela ciência. Todavia, é preciso que se observe que a teoria do campo não é desautorizada por André Luiz, pois apenas observe que a matéria básica para o campo não ficou definida pelo eminente autor da teoria da relatividade. Continua o problema a desafiar até hoje o engenho e arte dos páredros da física teórica, não, porém, os ensinos da revelação. A física teoriza o éter como sendo a partícula primitiva, o fluido cósmico, a matéria básica do universo. A luz cósmica de que fala Einstein, que evidentemente seria a matéria de base para o campo, sem todavia ter alcançado a comprovação desse seu éter, diferente como se vê do conceito evidentemente seria a matéria de base para o campo, sem todavia ter alcançado a comprovação desse seu éter, diferente, como se vê, do conceito de éter esposada pela grande síntese. Átomo de hidrogênio sem o respectivo elétron, que seria o primeiro elemento da série estequiogenética, se a física aceitasse esse conceito de éter. A filosofia oriental, que, segundo o saudoso Humberto Rude, considera o universo pelo lado de dentro, em profundidade, ao contrário do pensamento ocidental, que considera pelo lado de fora, pela superfície. É a filosofia que, ao longo dos séculos, nos propõe racionalmente a mais profunda visão de Deus, aceitando o absoluto como essência última, que,
estar por trás de tudo que existe como realidade substancial, absoluta, da qual as coisas são manifestações, emanações, expressões ou pensamentos. A evolução do pensamento científico nos leva irresistivelmente à realidade ensinada pela revelação de que a matéria é manifestação do pensamento divino, que em frequência de puro amor, numa coesão de caloroso amplexo, envolve toda a criação universal, do microcosmo ao macrocosmo, do infinito do tempo e do espaço em nossa forma de perceber. Donde a lição, Deus é amor e por amor vivifica e sustenta o universo inteiro. Reportemo-nos agora algumas teorias sobre o átomo para verificarmos a convergência de conceitos entre o pensamento científico e os ensinamentos que nos chegam pelos canais da revelação. No seu livro O Espírito da Filosofia Oriental, Rude registra a ciência moderna através de Leibniz até Einstein. Não admite átomos como partículas materiais, mas reconhece átomos como campos energéticos polarizados em focos positivos, prótons, e focos negativos, elétrons. E ainda Rude que em Einstein, o enigma da matemática, as páginas 114, 230 e 231 assinala: Max Planck e Niels Bohr, através de longos decênios de experiências em laboratórios, provaram que o átomo pode irradiar energia através de 30 anos ou mais anos, sem nada perder de seu conteúdo. Este processo seria impossível se o átomo fosse uma partícula material, uma vez que a matéria quantitativa perde seu conteúdo, na razão direta de sua irradiação, porque o conteúdo do universo é infinito, e o infinito irradiando finitos não diminui. Max Planck, Niels Bohr e outros físicos eminentes, para os quais o átomo não é uma partícula material, mas um processo funcional do universo. Aliás, a ideia dominante na física concluíram pela tese de que o núcleo do átomo seria um foco de energia ou radiação, que pode emitir raios luminosos ou outras espécies de radiações, energias estas que não estavam contidas no átomo. Conclusivamente, não há outra explicação teórica senão a que reconhece nesse fato a prova de que o átomo é algo não físico e não estático. É um canal de manifestação de uma realidade metafísica para além da física, que transcende o mundo dos efeitos em que vivemos e operamos. Com esses pensadores e principalmente com Einstein, a física atingiu os limites da metafísica. E como os subsídios da revelação abrem-nos notáveis perspectivas, e melhor, sentimos o alcance do pensamento de Emmanuel quando afirma: é lícito considerar-se o espírito e a matéria como estados diversos, de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Emmanuel, cuja fonte primária, consequentemente, podemos afirmar, está em Deus. O que nos faz lembrar Spinoza, quando, há mais de 300 anos, afirma que Deus é a causa iminente de todas as coisas e não a causa externa. O insigne filósofo patrício Raimundo Farias Brito, meditando na magnitude desses problemas, registrou para a história do pensamento ocidental uma das mais profundas afirmações, se não a mais profunda, e talvez das menos entendidas, ao escrever que o universo é Deus pensando, de certa forma, repetida pelo cientista britânico James Jeans, quando diz que o universo se parece com um grande pensamento. O panorama que a evolução nos descortina e nos reserva pelos caminhos do futuro, quando meditamos sobre conquista como esta do pensamento humano, nos coloca em atitude de preces, de reconhecimento, face às bênçãos de sabedoria que a doutrina espírita nos prodigaliza, na sua condição de hermenêutica viva dos sagrados mistérios da vida, e com patrimônio inalienável de amor, de sua condição de consolador prometido por Jesus. As conquistas da ciência, endossando progressivamente os ensinamentos que do alto nos chegam, vem de nos mostrar e colocar frente a um materialismo sem matéria
e de um ateísmo respirando em Deus. Anuário Espírita de 1983. Um fenômeno raro na vida do Dr. Otávio Coutinho. Surpreendentemente, o Dr. Otávio Coutinho, estando dormindo em Recife, apareceu nitidamente nesta foto, ao lado do casal amigo Joaquim da Silva Gomes e esposa, que passeavam na Suíça. A névoa branca que envolve Joaquim é sugestiva de presença espiritual. O casal amigo dele estava passeando na Suíça e ele estava na casa dele, em Recife. E o casal tirou a foto na Suíça e o espírito dele apareceu lá, na foto na Suíça. Dr. Otávio Bandeira de Lima Coutinho foi personagem de um fenômeno interessante e raro, bem documentado e digno de divulgação. Em 1953, um grande amigo do Dr. Otávio, Joaquim da Silva Gomes, viajou à Europa em companhia da esposa, Maria Estela Barbosa Gomes, e da filha Terezinha, estando na Suíça em frente ao cassino Interlaken, aproveitando a bela paisagem, deixaram-se fotografar pela filha. Chegando em Portugal, revelaram um filme, e esta foto surpreendeu-nos profundamente. Dr. Otávio apareceu ao lado do casal com toda nitidez, quando, naquela hora, ele se encontrava em sua residência em Recife. Na suposição de que o amigo tivesse desencarnado, Joaquim enviou a foto a uma das filhas do Dr. Otávio. Este, de pronto, endereçou uma carta bem-humorada a um amigo, identificando-se na foto, reconhecendo inclusive o terno, a gravata e o alfinete como seus, que estavam bem visíveis. Numa reportagem para Estudos Psíquicos, revista de Portugal, Aureliano Alves Neto relata que no dia 17 de maio de 1953, data que foi batida a fotografia, entre 13 e 14 horas, Otávio Coutinho adormecera numa cadeira de balanço, na varanda de sua residência em Recife. Em entrevista na oportunidade, ele disse não se recordar de nada, mas que se relacionasse com a foto, a não ser que pensara muito nos amigos distantes antes de adormecer. Fenômeno semelhante ocorreu com Antônio de Pádua, aparecendo em Lisboa, quando se encontrava na Itália para salvar o pai, acusado de um crime que não cometera. Esse fenômeno é chamado bilocação. Às vezes a aparição é perfeitamente visível e tangível, o que não foi o caso do Dr. Otávio, apenas impressionando a chapa fotográfica, como acontece em certas fotos, onde são vistas parcial totalmente as entidades espirituais. Filho de Francisco de Lima Coutinho e Maria Bandeira de Melo Coutinho, Dr. Otávio Bandeira de Lima Coutinho nasceu em Recife em 30 de dezembro de 1888. Realizou todos os cursos preparatórios em sua cidade natal, ingressando na Faculdade de Direito do Recife, uma das mais famosas do país, na qual colou o grau em 1908. Teve inicialmente vida profissional bem intensa na capital pernambucana. Posteriormente se transferiu para o interior do Ceará, na cidade de Itauá, quase na fronteira do Piauí, na sua função de juiz de direito. Aí conheceu Dona Esperidiana de Souza Coutinho, com quem se uniu em matrimônio. 2 anos depois regressou a Pernambuco, sendo, então, nomeado promotor público para a cidade de Barreiros. Anos depois retornou a Recife, onde montou escritório de advocacia, e foi nomeado procurador fiscal do Estado. Mais tarde voltou à magistratura como juiz de direito da cidade de Palmares, e em seguida São Lourenço da Mata, só regressando a Recife depois de aposentado. Mesmo assim, exerceu profissão de advogado por muitos anos. Dr. Otávio Bandeira de Lima Coutinho.
De seu casamento houve 2 filhos. Deixou ainda por descendentes, na ocasião de sua desencarnação, 16 netos e 2 bisnetos. O jornalista colaborou no Diário de Pernambuco e no Jornal do Comércio de Recife, entre outros órgãos de imprensa nordestina. Tomou conhecimento do espiritismo ainda no tempo de estudante, em face de um problema obsessivo sofrido por Dona Carmen Gondim Chateaubriand Bandeira de Melo, genitora do jornalista Assis Chateaubriand e muito amiga de sua mãe. Dona Carmen estava desenganada pela medicina, não havia mais a quem recorrer. Quando tomou conhecimento de um médium curador, solicitou então que sua amiga procurasse um médium em seu favor. Dona Maria não se fez de rogada e com a primeira receita a cura não se fez esperar. A partir deste fato, sua mãe passou a ler as obras de Allan Kardec e Otávio Coutinho, muito jovem, lhe acompanhou na leitura, tornando-se dessa forma adepto do espiritismo. Numa de suas viagens a Belém, assistiu sessões de materialização na residência de um oficial do Exército, com provas exuberantes de que a vida continua e os espíritos se comunicam com os vivos. Um dos espíritos, cujo nome era Deusarina, muito simpático, se familiarizou muito com Otávio Coutinho, solidificando cada vez mais sua crença na imortalidade da alma. Em Recife, participou ativamente do movimento espírita, com Viana de Carvalho, nessa época o maior tribuno espírita do Brasil. Assinou a ata de fundação da Cruzada Espírita Pernambucana, juntamente com Ferreira Lima e outros companheiros, sendo eleito um dos seus diretores. Ainda com Ferreira Lima, fundou a Liga Espírita de Pernambuco. Com o advento do Pacto Áureo, em 1949, juntou-se a uma pleia de trabalhadores, como Djalma Montenegro de Farias, Brandina Filipini, Lírio Ferreira e tantos outros, em prol do movimento de unificação. Com a visita da Caravana da Fraternidade, composta por Linde Vasconcelos, Leopoldo Machado, Francisco Spinelli, Ari Cassídio, Carlos João da Silva, incentivando a adesão dos estados do Conselho Federativo Nacional. Foi fundada a Comissão Estadual do Espiritismo, com o objetivo de federar o movimento espírita naquele estado, na qual foi um de seus diretores. Otávio Coutinho, CEOs da cultura espírita, fundou juntamente com Djalma Monteiro de Farias, Helena Valente, Inácio Pimentel, Joaquim Gomes e tantos outros, o Instituto Espírita João Evangelista, no bairro do Espinheiro, do qual foi um dos diretores. Do dinamismo ímpar desse grupo nasceu a sede própria, ampliando consideravelmente os serviços assistenciais. Como se não bastasse, o Instituto foi criado o Educandário, ensejando diversos cursos: jardim de infância, primário, especial, profissional, prendas domésticas, supletivo, ginásio, comércio sob inspeção federal, totalizando mais de 1.000 alunos. Foi criada ainda a Policlínica, funcionando precariamente numa dependência do Instituto, evoluindo para a Casa de Saúde João Evangelista, em casa alugada. Porém, logo foi conseguido um grande terreno para sua edificação definitiva no bairro de Casa Amarela. Não parou por aí o idealismo desse grupo extraordinário, que fundou o Lar Espírita João Evangelista para abrigar dezenas de crianças desamparadas, sendo construída uma sede em todos os requisitos de um verdadeiro lar. Emprestou colaboração a diversos órgãos de imprensa espírita em todo o país, acentuadamente em Recife, no boletim do IGE, nas revistas As Verdades e Raio de Luz. Deixou os livros publicados O que eu vi no Pará e Páginas Doutrinárias, ambos esgotados. Foi excelente orador espírita, manteve inclusive diversas polêmicas com religiosos e cientistas. Estava ele na tribuna do Instituto Espírita João Evangelista em 1956, quando foi acometido de um derrame cerebral. Foi socorrido e internado de imediato, ainda voltando a andar, porém logo em seguida sofreu uma recaída, ficando hemiplégico numa cadeira de rodas. Assim mesmo viveu alguns anos, conformando com sua prova, acreditando na bondade imensurável de Deus. Em busca de melhoria de saúde, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde desencarnou no dia 30 de março de 1960, aos 71 anos de idade. Anuário Espírita de 1983.